Helena estava cansada de fingir que estava tudo bem, cansada de acordar todos os dias com aquele peso no peito, de colocar um sorriso no rosto e repetir para si mesma: vai passar. Mas no fundo, nada passava. O tempo seguia e as dores permaneciam. Sua vida parecia um eco de derrotas silenciosas. O emprego que já não a inspirava. O amor que foi embora sem explicação. O espelho refletindo um rosto que ela mal reconhecia. Numa noite qualquer, depois de um dia em que tudo deu errado, Helena chorou, como há muito tempo não chorava. Chorou até o sal das lágrimas arder nos lábios e o vazio no peito parecer maior que o quarto. E foi nesse instante, no meio do silêncio e do desespero, que algo dentro dela murmurou, uma voz tão suave que quase se confundia com o vento. E se o problema não for o mundo, mas o jeito que você o enxerga? Helena ficou em silêncio. Aquilo doeu, porque era mais fácil culpar o destino, a sorte, os outros, do que admitir que ela mesma havia se abandonado. Nos dias seguintes, ela começou a observar a própria mente. Percebeu o quanto reclamava, sem perceber, o quanto esperava, o pior, o quanto se diminuía em cada pensamento. E então decidiu, não de repente, mas com o coração cansado e disposto: chega, eu vou mudar. Foi devagar, tropeçando nas próprias feridas. A cada manhã, Helena escrevia 3 coisas pelas quais era grata, menos mesmo que fossem simples: o cheiro do café, o canto dos pássaros, o sol batendo na janela. E aos poucos, o mundo começou a mudar. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque ela começou a ver beleza até nas imperfeições. O olhar de Helena ganhou brilho. O medo ainda existia, mas agora ela o encarava de frente. E cada pequeno passo era uma vitória sobre o passado. Até que um dia, Helena acordou diferente. O céu continuava nublado, o café ainda amargava, o despertador ainda irritava menos, mas dentro dela havia leveza. Era como se algo finalmente tivesse entendido que o peso da vida não some, mas a gente aprende a cair galou de outro jeito. Ela se olhou no espelho e, pela primeira vez em anos, não viu apenas cansaço. Viu uma mulher em reconstrução. Viu cicatrizes que não a envergonhavam mais, mas contavam histórias de sobrevivência. No caminho para o trabalho, reparou em coisas que antes passavam despercebidas. Um senhor ajudando uma moça cega a atravessar a rua. Um menino brincando com um cachorro na chuva, um casal de idosos de mãos dadas. O mundo parecia ter ganhado cor. Mas no fundo, Helena sabia que quem tinha mudado era ela. A transformação não veio com mágica, mas com pequenos gestos diários. Ela começou a dizer obrigada mais vezes, mesmo nos dias difíceis. Começou a respirar fundo quando a raiva vinha. E o mais importante, começou a acreditar que merecia mais, não porque alguém disse, mas porque ela mesma começou a sentir. Num fim de tarde, sentada em um banco de praça, Helena abriu o caderno antigo onde meses antes havia escrito: tudo muda quando eu mudo. Agora, com lágrimas calmas nos olhos, escreveu: eu mudei. E por isso, tudo mudou. Mas naquele instante, quando o vento soprou e as folhas dançaram ao redor, Helena sentiu que ainda havia algo a fazer menos, algo que o coração vinha sussurrando há semanas, mas ela evitava ouvir. Uma escolha que exigiria coragem. Ela fechou o caderno, olhou para o céu avermelhado e murmurou: acho que está na hora de recomeçar. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou deitada, sentindo o coração pulsar diferente. Havia um fogo ali dentro, vontade de mudar de verdade, de reescrever a própria história com as próprias mãos.
Na manhã seguinte, pediu demissão do emprego que a sufocava há anos. Ninguém acreditou. Você enlouqueceu? Diziam. E se dar errado? Mas Helena sorriu. Já tinha vivido tempo demais com medo de errar. Agora queria viver com coragem de tentar. Começou simples. Voltou a desenhar menos, algo que amava quando era jovem, mas tinha deixado de lado. Matriculou-se em um curso de arte, mesmo ouvindo que era tarde demais. Limpou o quarto, doou roupas, tirou o que não fazia mais sentido. Cada gesto era simbólico. Não era só a casa que ela arrumava, era a alma. Com o tempo, as cores voltaram à sua vida menos, e não só nas telas. Helena começou a se cuidar, a rir alto, a andar descalça na grama, a se sentir viva de novo. E quando o medo aparecia menos porque ele ainda vinha, ela o olhava e dizia: eu te vejo, mas agora quem decide sou eu. Um dia, enquanto pintava, percebeu que a tela diante dela era o retrato da mulher que havia se tornado, forte, imperfeita e viva. Chorou, mas agora de gratidão. Gratidão por não ter desistido quando tudo parecia escuro. Helena entendeu que a vida não muda quando tudo dá certo. Ela muda quando a gente muda por dentro. Foi assim, com as mãos manchadas de tinta e o coração leve, que ela sussurrou para si mesma: nunca mais volto a ser quem eu era. Certa tarde, ela estava no café de sempre, com seu caderno e suas tintas. Gostava daquele lugar simples, de janelas grandes e cheiro de pão quente. Enquanto desenhava uma mulher com asas, uma moça se aproximou. Tinha os olhos vermelhos, como quem chorou há pouco. Desculpa incomodar. Posso sentar um pouquinho aqui? Perguntou. Helena levantou o olhar e viu nela o reflexo do que já foi um dia menos cansada, perdida, tentando disfarçar a dor com um sorriso pequeno. Claro que pode, respondeu com voz mansa. Senta aqui comigo. A moça se chamava Isabela e, entre lágrimas, contou sobre o coração partido, os sonhos guardados, o medo de recomeçar. Helena ouviu em silêncio, segurando a mão dela, como quem diz: eu entendo, sem precisar de palavras. Quando o silêncio voltou, Helena mostrou o desenho e perguntou: sabe o que isso representa? Isabela balançou a cabeça. É o retrato do dia em que eu decidi mudar. A liberdade não veio de fora. Veio do momento em que parei de esperar que o mundo me salvasse. E comecei a me salvar. Isabela chorou, mas agora eram lágrimas de esperança. Você também pode, disse Helena baixinho. Todo mundo pode. A partir daquele encontro simples, nasceu algo novo. Isabela passou a visitar o café todos os dias. Helena a esperava com 2 xícaras de café e um caderno novo de capa azul. Na primeira página havia uma frase escrita com letra firme: tudo muda quando você muda. Eu não sei por onde começar, disse Isabela. Comece escrevendo o que sente, mesmo que doa, principalmente se doer. E assim foi. A cada encontro, Isabela falava, escrevia, chorava, sorria. Helena apenas compartilhava o que aprendeu, que a mente é como um jardim, menos se você planta medo, cresce insegurança. Se planta coragem, floresce força. Com o tempo, Isabela começou a florescer. Voltou a estudar, retomou sonhos e sempre dizia: você me salvou, Helena. E Helena sorria: não, meu bem, eu só te lembrei que você podia se salvar. As duas continuaram se encontrando no mesmo café, trocando histórias, fé e aprendizados. Decidiram juntas abrir um pequeno ateliê, um espaço onde pessoas pudessem criar, aprender e transformar suas vidas. Não era apenas sobre arte, mas sobre fé, coragem e mentalidade. Helena percebeu que Deus sempre esteve ali,
menos mesmo nos momentos em que ela achava que estava sozinha. Agora orava todos os dias, não pedindo, mas agradecendo. Agradecendo pelas lutas, pelas pequenas vitórias e pela força de continuar. E foi assim que sua fé cresceu, e junto com ela, sua prosperidade. O ateliê prosperou, as pessoas se inspiraram e as bênçãos começaram a chegar de formas inesperadas. Helena e Isabela se tornaram referência na comunidade, ajudando outros a reencontrarem o caminho. Certo dia, ao olhar o ateliê cheio de vida, Helena sussurrou: "Obrigada, Senhor, por me ensinar que mudar a mente é o primeiro passo para transformar a vida." Ela sorriu, sentindo a presença de Deus em cada detalhe. O passado havia ficado para trás, a mente estava leve e o coração cheio de fé. Helena não apenas mudou de vida, menos ela renasceu. E a sua história se tornou o lembrete de que Deus transforma tudo quando a gente se permite mudar por dentro. Se essa história tocou o seu coração, lembre-se, assim como Helena, você também pode transformar a sua vida completamente. Tudo começa dentro de você, com fé, coragem e uma nova mentalidade. Deus tem planos grandiosos para a sua vida. Mesmo que hoje pareça difícil, confie, Ele está te preparando, te lapidando e te conduzindo para algo maior. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Vamos formar uma corrente de fé e amor. Eu vou orar por você e juntos vamos declarar transformação, cura e prosperidade sobre a sua vida. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que edificam, histórias que inspiram e palavras que tocam a alma. Deixe o seu like se essa mensagem falou com você. Isso ajuda essa luz a alcançar mais corações. E eu declaro, em nome de Jesus, que a sua mente seja renovada, que as portas da prosperidade se abram, que a paz de Deus invada o seu coração e que a sua vida floresça, assim como a de Helena, menos com fé, sabedoria e abundância. Você não está só. Deus está contigo e o melhor ainda está por vir. Com amor e bênçãos, que a graça de Deus te envolva hoje e sempre.